Drones têm revelado cenas tão estranhas quanto impressionantes, deixando todos surpresos com o que conseguem registrar do alto. De construções incríveis a paisagens naturais de tirar o fôlego, essas imagens mostram um mundo que poucos veem. Número 1. O Redemoinho de Covos, Portugal, escondido no Parque Natural da Serra da Estrela, em Portugal, encontra-se um redemoinho curioso que mais parece uma obra da natureza. Mas o que parece ser uma força mística é, na verdade, uma impressionante façanha da engenharia humana. Capturado em alta definição por um drone que circulava o local, o redemoinho lembra um grande ralo d'água. Porém, trata-se de uma estrutura fundamental para o funcionamento de uma usina hidrelétrica. O Covos, como é chamado, atua como um duto, canalizando a água para a barragem de Lagoa Comprida. Seu centro possui uma abertura de aproximadamente 4,5 metros de diâmetro e 48 metros de circunferência. A água despenca por esse buraco até um túnel de 1.500 metros de comprimento. Construída no ano de 1955, essa estrutura passou por décadas de transformações, enquanto a natureza recuperava parte do seu espaço, cobrindo a entrada do túnel com musgo e vegetação. Apesar de estar em uma área remota da Serra da Estrela, o local atrai trilheiros curiosos. Quem pretende visitar o Redemoinho precisa estar preparado. O terreno é complicado e no inverno fica coberto de neve e gelo. Recomenda-se o uso de roupas resistentes ao frio e calçados impermeáveis. Número 2. O cemitério de navios de Moynac. No passado, Moynac foi um movimentado porto de pesca e um centro econômico vital da antiga União Soviética. Hoje, é um cemitério fantasmagórico de navios enferrujados em meio a um deserto. O motivo? Uma das maiores tragédias ambientais do século. Na década de 1960, a União Soviética decidiu desviar os rios que alimentavam o Mar de Aral, com o objetivo de transformar a região em uma potência na produção de algodão. O resultado foi catastrófico. O mar, que antes era o quarto maior do mundo, perdeu cerca de 90% de sua extensão. A água restante tornou-se altamente poluída. Com a retração do mar, Moynac deixou de ser um porto e virou uma cidade isolada no meio do nada, cercada por um deserto e por carcaças de navios que já foram símbolo de prosperidade. Cerca de 14 mil pessoas ainda vivem por lá, convivendo com memórias de um tempo que não volta mais. Número 3. Rodovia grafitada abandonada nos Estados Unidos. A famosa Graffiti Highway, na Pensilvânia, que um dia foi um símbolo vibrante da cidade de Centralia, está sendo soterrada e lentamente apagada do mapa. A Pagnotti Enterprises, empresa que comprou o terreno, iniciou um projeto de 3 dias para enterrar esse trecho abandonado da Rota 61 sob camadas de terra. A decisão foi tomada após reclamações constantes de moradores locais, incomodados com a movimentação de veículos off-road e o comportamento desordeiro de visitantes. Originalmente, essa rodovia servia a uma comunidade mineira. Após o incêndio subterrâneo iniciado em 1962, que ainda consome as minas de carvão abaixo da cidade, o trecho foi interditado em 1962-93 e se transformou em um ponto alternativo de encontro, onde as pessoas expressavam sua criatividade com grafites coloridos e mensagens de protesto, esperança e lembrança. Embora alguns moradores, como o secretário Tom Hosky, apoiem o fim da rodovia devido aos problemas causados pelos frequentadores, principalmente após o aumento de visitas durante a pandemia, outros lamentam profundamente. Muitos enxergam a Graffiti Highway como uma homenagem visual à história trágica da cidade. Para os defensores, cada pintura ali era uma memória viva de Centralia. Para os críticos, tornou-se apenas um espaço degradado, ocupado por forasteiros acampando e promovendo atividades indevidas. Número 4. O Círculo Ancestral de Newgrange, Irlanda. Imagens captadas por drone revelaram uma nova descoberta arqueológica fascinante ao lado do túmulo de passagem de Newgrange, na Irlanda, que possui mais de 5.000 anos. Trata-se de um henge, um monumento circular de origem neolítica. Este é o 4º henge encontrado na região, reforçando a importância cerimonial e espiritual do local para os antigos habitantes da ilha. Esse patrimônio irlandês é mais antigo do que Stonehenge, na Inglaterra, e que as pirâmides de Gizé, no Egito, superando-os por mais de 1 século e 4 séculos, respectivamente. A escavação é liderada por Geraldine Stout, arqueóloga do Serviço Nacional de Monumentos da Irlanda, e por Matthew Stout,
professor de História e Geografia da Universidade de Dublin. A descoberta marca a primeira escavação científica feita no sítio arqueológico de Newgrange em mais de 30 anos. O túmulo já é um patrimônio mundial da humanidade e atrai milhares de turistas todos os anos. Agora, com o novo range revelado pelas imagens aéreas, o conhecimento sobre os rituais e o estilo de vida desses povos antigos avança de forma significativa. Número 5. A Cruz Celta Escondida na Floresta, Irlanda do Norte. No outono de 2016, passageiros a bordo de um voo com destino ao aeroporto da cidade de Derry, na Irlanda do Norte, ficaram surpresos ao avistar do alto uma enorme cruz celta formada por árvores, emergindo no meio da floresta perto de Killea, em Donegal. Essa criação extraordinária, que hoje é conhecida como a Cruz Celta de Emory, foi plantada com precisão pelo silvicultor Liam Emory, cerca de 11 anos antes de ser descoberta. Liam, infelizmente, faleceu em 2010, sem jamais ver sua obra completa. A cruz, com mais de 100 metros de comprimento e 70 metros de largura, foi desenhada usando 2 tipos diferentes de árvores, o que permitiu que o desenho aparecesse com nitidez quando observado do céu. Norma, esposa de Liam, disse que, mesmo sem conhecer todos os detalhes do projeto, tinha certeza de que ele ficaria extremamente orgulhoso do resultado. O horticultor Gareth Austin chamou a obra de engenharia hortícola em grande escala, reconhecendo a habilidade impressionante por trás dessa homenagem silenciosa à herança celta. Número 6. Estampede de golfinhos e um momento emocionante com baleias. Um drone capturou um espetáculo impressionante. Milhares de golfinhos em uma verdadeira estampede no oceano, formando um cenário de tirar o fôlego. Mas o que mais emocionou foi um momento inesperado entre uma mãe-baleia e seu filhote, nadando lado a lado com graça e harmonia. Essas imagens incríveis foram registradas pelo capitão Dave Anderson, que comandava um pequeno bote inflável ao largo da costa da Califórnia e do Havaí. Ele é conhecido por oferecer passeios de observação de baleias, atividade que se tornou extremamente popular entre turistas da região. Para Dave, este é o vídeo mais bonito e comovente de 5 minutos que ele já produziu. A visão aérea proporcionada pelo drone revelou uma nova dimensão sobre o comportamento de baleias e golfinhos, que raramente é percebida do nível do mar. Dave não esconde o entusiasmo ao compartilhar essas cenas, destacando o quanto essa nova perspectiva pode nos aproximar dessas criaturas magníficas e promover a preservação da vida marinha. Número 7. Exército de caranguejos na Austrália. Nas praias, manguezais e estuários de Queensland, na Austrália, um espetáculo natural toma forma sempre que a maré baixa. Milhares de caranguejos soldados de coloração azul clara, da espécie Mycteris longicarpus, se movimentam em sincronia, criando um verdadeiro exército em marcha. Esses caranguejos são detritívoros e alimentam-se peneirando a areia, deixando para trás pequenas bolinhas perfeitamente esféricas, feitas do sedimento descartado. O comportamento coletivo não é por acaso. Essa movimentação coordenada serve como um mecanismo de defesa, dificultando a ação de predadores. Quando ameaçados, alguns rapidamente se enterram na areia, enquanto outros esperam o retorno da maré para retomar sua jornada. Além dos caranguejos soldados, a costa australiana abriga outra espécie muito conhecida, o caranguejo nadador azul, Portunus armatus, encontrado em fundos arenosos e lamacentos, principalmente no sul de Queensland. Ele é amplamente pescado comercialmente. O Departamento de Pesca de Queensland realiza pesquisas regulares para monitorar a população de caranguejos nadadores azuis juvenis, medindo sua abundância, tamanho e sexo. Esses dados são essenciais para prever futuras capturas comerciais e garantir o uso sustentável da espécie, mantendo o equilíbrio ambiental. Número 8. Uluru visto do alto. Austrália, pela primeira vez na história, um drone autorizado sobrevoou o Parque Nacional de Uluru-Kata-Tjuta, no território do norte da Austrália, revelando uma visão inédita e deslumbrante dessa formação rochosa sagrada. O vídeo foi produzido pela organização Voyages Indigenous Tourism Australia, em parceria com os Guardiões Tradicionais da Terra, o Conselho do Parque e o Comitê de Fotografia. Andrew Williams, diretor executivo da Voyages, expressou gratidão por poder compartilhar esse olhar privilegiado sobre uma das paisagens mais icônicas do planeta. Conhecido antigamente como Ayers Rock,
Uluru possui enorme importância espiritual para o povo aborígene Anangu. A rocha tem cerca de 3,6 quilômetros de extensão e se eleva a 348 metros acima do solo. No entanto, isso é apenas a parte visível. Acredita-se que sua estrutura subterrânea se estenda por até 6 quilômetros abaixo da superfície. A filmagem não só encanta com sua beleza, mas também pretende inspirar visitantes do mundo todo a conhecer pessoalmente esse local místico e imponente. Uluru não é apenas uma atração natural, mas um símbolo vivo da conexão entre cultura, território e espiritualidade. Número 9. Tubarão branco nadando ao lado de um banhista. Em uma praia de New Brighton, na costa dos Estados Unidos, um drone flagrou uma cena ao mesmo tempo serena e assustadora. Um tubarão branco com aproximadamente 3 metros de comprimento nadando tranquilamente ao lado de um banhista que sequer percebia sua presença. O tubarão parecia alheio à movimentação humana, seguindo seu próprio caminho, enquanto os operadores do drone, apreensivos, optaram por avisar discretamente o nadador para evitar pânico. Mesmo com sinalizações de alerta sobre a presença de tubarões, a situação chamou atenção por evidenciar como esses animais podem se aproximar da costa sem serem notados. O tubarão branco, Carcharodon carcharias, é a única espécie sobrevivente do gênero Carcharodon e é um dos predadores marinhos mais poderosos do planeta. Vive em águas costeiras rasas, mas também mergulha a grandes profundidades. Fêmeas adultas podem chegar a impressionantes 5,8 metros de comprimento e pesar cerca de 2 toneladas. Já os machos variam entre 3,4 e 4 metros. Em 2014, um estudo surpreendeu ao concluir que esses tubarões podem viver mais de 70 anos, contrariando estimativas anteriores. A maturidade sexual demora a chegar. Os machos levam 26 anos e as fêmeas 33. Com velocidades que podem atingir 25 km por hora, eles também alcançam profundidades de até 1.200 metros. Número 10. Cidades nos penhascos de Mesa Verde, Estados Unidos. No final do século XII, os antigos povos Pueblo tomaram uma decisão notável. Mudaram-se do topo das mesas, formações planas elevadas, para construir cidades de pedra sob os penhascos no que hoje é o Parque Nacional de Mesa Verde, no estado do Colorado. Essas construções, feitas com blocos de arenito unidos por argamassa de barro, impressionam pela complexidade e escala. São mais de 600 conjuntos de habitações encravados nas paredes dos cânions. Algumas estruturas possuem mais de 40 cômodos e 2 kivas, câmaras cerimoniais circulares utilizadas para rituais espirituais. A civilização Pueblo floresceu na região por cerca de 700 anos. O parque, hoje considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, preserva esse legado. Mesmo após seu abandono por volta do ano de 1300, os vestígios continuam a atrair estudiosos e visitantes de todo o mundo, fascinados com a engenhosidade, a espiritualidade e a conexão dos Pueblo com a paisagem ao redor. Número 11. Caixões suspensos na China. Nas encostas remotas ao longo do rio Dong, na China, repousa um mistério milenar. 24 caixões de madeira pendurados entre 100 e 140 metros acima do nível da água. Com mais de 2.000 anos de idade, essas urnas resistem ao tempo, revelando práticas fúnebres extraordinárias de povos antigos. Protegidos da luz solar direta, da umidade e das chuvas, os caixões mantêm um estado de conservação surpreendente. Em 1980, uma expedição liderada por um professor e seus alunos conseguiu acessar alguns desses túmulos e revelou detalhes impressionantes. Os caixões foram esculpidos com madeira rara, chamada nan, e montados com juntas de encaixe sem pregos. Dentro de um deles, foram encontrados os restos de uma menina e um menino, além de 3 artefatos de bronze. Essas relíquias representam um testemunho da reverência dos antigos com seus mortos, revelando um nível sofisticado de carpintaria e rituais funerários. Essa tradição dos caixões suspensos é característica de determinados grupos étnicos do sul da China e permanece como um enigma histórico envolto em espiritualidade, respeito e técnicas engenhosas de preservação. Número 12. Mosteiro no Céu, na Geórgia. Erguendo-se com imponência na região montanhosa de Imerícia, perto da cidade de Chiatura, na Geórgia, o Pilar de Katski é um monólito natural de calcário que alcança cerca de 40 metros de altura. No topo desse rochedo quase inacessível, repousa um complexo religioso de valor histórico e espiritual profundo,
um verdadeiro mosteiro no céu. Considerado sagrado pela população local, o pilar de Katski simboliza a coluna da vida e está envolto em lendas antigas. Acreditava-se que do topo, uma corrente de ferro conectava o pilar a uma igreja distante. Pesquisas arqueológicas começaram de fato somente em 1944, mas foi entre 1999 e 2009 que os estudos revelaram segredos preservados por séculos. Vestígios de um eremitério medieval datado dos séculos 9 e 10, além de uma inscrição georgiana do século 13, que reforça a importância religiosa do local. Hoje, o complexo restaurado abriga uma igreja dedicada a São Máximo, o Confessor. O local passou por restaurações financiadas pelo governo e, desde 1995, voltou a ser usado para atividades religiosas. Ruínas de igrejas ainda mais antigas, do século V e VI, também foram identificadas, associadas ao cristianismo ascético. Atualmente, o acesso ao topo é restrito ao público, preservando a integridade espiritual e histórica do lugar. O pilar de Katski permanece como um elo entre o passado e a fé, desafiando o tempo e as alturas. Número 13. Arte na areia, nas praias de Sunderland, Inglaterra. Em um fim de semana qualquer, uma obra impressionante tomou forma nas areias das praias de Roker e Seaburn, em Sunderland, no Reino Unido. Criada por um artista anônimo conhecido apenas pelo pseudônimo Ice, a arte na areia atraiu a atenção de centenas de curiosos que se aglomeraram para assistir à criação se desenhar sob o olhar atento de um drone. Inspirado pelo projeto Páginas do Mar, idealizado pelo cineasta Danny Boyle, em 2018, o artista decidiu homenagear soldados da Primeira Guerra Mundial com seus desenhos na praia. Ele acreditava que, se outros podiam expressar homenagens tocantes por meio da arte, ele também poderia contribuir. Com poucos recursos e muito talento, Ice já vinha criando essas obras há alguns anos. Seus desenhos variam desde figuras pequenas até criações complexas que se estendem por dezenas de metros. O que torna tudo mais impressionante é o fator efêmero. O mar sempre apaga tudo, reforçando a beleza e a fragilidade das homenagens. Com o drone registrando do alto, os detalhes e proporções das obras ficam ainda mais visíveis. Muitos desses vídeos e fotos circulam pelas redes sociais, transformando arte temporária em memória duradoura e conectando tradição, homenagem e natureza de forma única. Número 14. Foca tenta escapar de orcas nas Ilhas Shetland. Em uma sequência intensa e emocionante, um drone capturou o momento em que uma foca tentava escapar de um grupo de 8 orcas nas águas próximas à fazenda de mexilhões de Grutness, em Lerwick, nas Ilhas Shetland, norte do Reino Unido. O registro foi feito por Nick McCaffrey, um piloto de drone local. A foca, desesperada, procurou refúgio entre as cordas e estruturas da fazenda marinha. Apesar da estratégia engenhosa, a tentativa de se esconder das predadoras não teve sucesso. A cena, além de impactante visualmente, levantou reflexões científicas importantes. A doutoranda Emily Haig, que estuda os efeitos de estruturas humanas na vida marinha, analisou o vídeo e destacou como esse tipo de instalação pode servir tanto como refúgio quanto armadilha para animais como focas. Por um lado, elas buscam abrigo nessas áreas artificiais para fugir de predadores. Por outro, ficam mais vulneráveis a emaranhamentos e acidentes. As imagens fornecem não apenas um raro vislumbre da dinâmica entre predador e presa, mas também alertam sobre os impactos indiretos da presença humana no ecossistema marinho. Número 15. A árvore da vida no lago australiano. Em uma descoberta que parece saída de um conto místico, o fotógrafo australiano Derry capturou, através de imagens aéreas feitas com drone, a impressionante formação de uma árvore da vida nas águas do lago Cacora, localizado em Brooms Head, no estado de Nova Gales do Sul. Derry, que iniciou um projeto para documentar as transformações sazonais do lago, flagrou a cena enquanto experimentava novos ângulos com seu drone. O lago passa por mudanças visuais marcantes ao longo do ano, com suas águas mudando de coloração entre tons aquáticos claros e marrons terrosos. Foi durante uma dessas fases, após fortes chuvas, que a imagem apareceu. Um padrão de ramificações semelhante à clássica árvore da vida, figura presente em diversas mitologias e religiões do mundo. O formato surgiu por causa dos óleos naturais liberados por árvores próximas, que, ao se misturar com a água, criaram um contraste brilhante e surreal. Vista de cima,
A composição lembra desenhos simbólicos encontrados em tradições judaicas antigas, lendas nórdicas e até no Antigo Oriente Médio. A descoberta logo ganhou atenção internacional após Derry compartilhar as imagens em seu perfil no Instagram. Fascinado, ele afirma que essa revelação é apenas o começo. Seu plano é explorar outras paisagens escondidas pela natureza australiana e revelar maravilhas que passam despercebidas a olho nu. Ele quer mostrar ao mundo que, muitas vezes, aventuras extraordinárias estão logo ali, no nosso próprio quintal. Número 16. Castelo de Algodão em Pamukkale, Turquia. Pamukkale, que em turco significa literalmente Castelo de Algodão, é uma das maravilhas naturais mais visitadas da Turquia, recebendo mais de 2 milhões de turistas por ano. E com razão, suas famosas piscinas brancas em cascata formam um cenário que parece ter saído de um sonho. Essa paisagem única foi esculpida ao longo de milênios pelas águas termais ricas em minerais, especialmente cálcio, que ao escorrerem pelas encostas, depositam o carbonato de cálcio que se solidifica e forma as estruturas conhecidas como travertinos. As formações lembram grandes almofadas de algodão empilhadas umas sobre as outras. Daí o nome poético. Mas a beleza do lugar vai além da natureza. No topo das formações está a antiga cidade greco-romana de Hierápolis, fundada por volta do ano 200 a.C. Ali os romanos construíram templos e vilas, atraídos não só pela paisagem, mas também pelas propriedades terapêuticas das águas, que acreditavam ajudar no tratamento de artrite, reumatismo e doenças de pele. Após ser declarado Patrimônio Mundial da Unesco, o local passou por esforços de preservação. Na década de 1980, um hotel que afetava a formação das piscinas foi demolido e algumas áreas tiveram de ser reconstruídas para imitar os travertinos originais. Atualmente, embora ainda seja incrivelmente belo, o local lida com o impacto do turismo massivo, principalmente por seu apelo como cenário para fotos em redes sociais, o que muda um pouco a experiência para os visitantes mais atentos à sua história e importância cultural. Número 17. Imenso buraco em Tierras Amarillas, Chile. Uma enorme cratera se abriu repentinamente perto da cidade mineradora de Tierra Amarilla, no Chile, surpreendendo autoridades e cientistas. O buraco, que se formou em 2022, alcança cerca de 200 metros de profundidade, o suficiente para caber o monumento de Washington inteiro, com espaço de sobra. O surgimento do sumidouro levou o Serviço Nacional de Geologia e Mineração a iniciar investigações para tentar entender sua origem. Inicialmente, o buraco parecia ter 25 metros de diâmetro, mas análises posteriores revelaram uma largura assustadora de 32 metros, o que ultrapassa em 15 metros a base do próprio monumento norte-americano. Um dos pontos mais intrigantes é que não foi encontrado material desmoronado no fundo da cratera, apenas uma grande presença de água. Isso levantou questionamentos sobre a possível conexão com a atividade de mineração na área, já que o local fica próximo da mina de cobre Ojos del Salado, operada por uma empresa canadense, embora o terreno ao redor tenha permanecido estável desde a descoberta. Os trabalhos nas minas vizinhas foram suspensos como medida de precaução. A causa exata ainda está sendo investigada, mas o episódio reforça os riscos ambientais de grandes operações extrativistas e a necessidade de monitoramento rigoroso. Número 18. O suposto monstro do Lago Ness, Escócia. Durante uma expedição beneficente de canoagem pelo famoso Lago Ness, na Escócia, um homem chamado Richard Mavor registrou algo curioso com seu drone. Sem perceber, ele capturou imagens de uma figura longa e escura, submersa logo abaixo da superfície da água, o suficiente para reacender as teorias sobre o lendário monstro do Lago Ness. A gravação foi feita durante uma jornada de 4 dias, na qual Richard percorreu aproximadamente 100 quilômetros em sua canoa, arrecadando mais de $2.500 para uma instituição de caridade que apoia pessoas com Alzheimer. Ao revisar as imagens para divulgar o projeto, ele notou algo estranho no vídeo. Uma silhueta que parecia acompanhar a movimentação do grupo, escondida sob as ondas do lago. A criatura registrada aparenta ter quase o dobro do tamanho do barco, que media cerca de 4 metros. Muitos afirmam que é possível ver a silhueta de um réptil aquático, o que imediatamente levou à comparação com o famoso Nessie. A figura lembra um plesiosauro, um réptil marinho que viveu no período Mesozoico e há muito é associado às lendas do Lago Ness.
Os relatos sobre uma criatura misteriosa nas águas do lago escocês remontam ao século VI. Com a nova imagem vinda do drone, o mistério ganha um novo capítulo, mesmo que ainda envolto em dúvida e ceticismo. Para os entusiastas, pode ser mais uma evidência de que algo realmente habita essas águas profundas e enigmáticas. Número 19. Erupção majestosa do vulcão Fagradalsfjall, Islândia. No coração da Islândia, o vulcão Fagradalsfjall, que permaneceu adormecido por impressionantes 781 anos, entrou em erupção em março de 2021 em um espetáculo natural que deixou o mundo fascinado. As imagens foram capturadas por drone pelo fotógrafo islandês Björn Steinbeck e logo se espalharam pelas redes sociais. O vídeo, filmado no final de abril daquele ano, mostra rios de lava fervendo emergindo das profundezas da Terra, formando texturas prateadas e incandescentes conforme os minerais se resfriam na superfície. O vulcão, parecendo uma pirâmide negra, contrasta com o céu islandês enquanto cuspe lava em um ritmo constante, pintando a paisagem em tons de laranja, cinza e vermelho. A Islândia é conhecida como a Terra do Fogo e do Gelo, e com razão. Abriga o maior e mais ativo sistema vulcânico da Europa. Desde a Idade Média, 1/3 de toda a lava que emergiu no planeta veio deste território. A erupção do Fagradalsfjall aconteceu a cerca de 40 quilômetros de Reykjavik, capital do país, iluminando os céus com um brilho avermelhado que pôde ser visto de longe. Björn compartilhou as imagens um ano depois, dizendo que a experiência foi tão marcante que ele quis revivê-la com o público. O vídeo tornou-se um verdadeiro testemunho da força e da beleza brutal da natureza, lembrando-nos que a Terra continua viva, pulsando sob nossos pés. Qual dessas capturas incríveis feitas por drones você achou mais impressionante? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!